Mateus capítulo 25, versículo 14, que diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós observamos aqui que Jesus está falando a respeito das últimas coisas. Jesus começa falando sobre a parábola das 10 virgens, sobre o sermão profético. Jesus fala da parábola das 10 virgens sobre a necessidade da vigilância, de se estar preparado para a sua volta. E na parábola dos talentos, nós vamos encontrar Jesus trazendo também no sentido da sua volta, do período que se dá entre a sua ida aos céus e a sua volta, para trazer consigo o acerto de contas, para trazer consigo ou para nos levar para o tribunal de Cristo, onde nós receberemos aquilo que nós fizemos, receberemos galardões, ou talvez não. Nós vamos observando que Jesus fala que um homem saiu, foi viajar, e ele pegou talentos e ele deu aos seus servos. Nós observamos que a quem ele entregou? O Senhor entregou os talentos àqueles 3 homens. E nós vamos observar que, como diz aí no versículo 15, e a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1. Será se aquele Senhor ele fez acepção de pessoas? Será se aquele Senhor ele não dividiu de maneira correta? Ele poderia ter dado igual para cada um deles. Porém, nós vemos que o Senhor deu segundo a capacidade de cada um deles. Porém, nós observamos que nenhum deles ficou sem receber talento. Um recebe 5, outro recebe 2, outro recebe 1, porém nenhum ficou sem receber talento. Então você não ficou sem receber talento. Não há como nos desculpar, nos justificar, dizendo que nós somos alguém que está na casa do Senhor, mas nós não temos nenhum talento. Quando Deus passou distribuindo os seus talentos, Ele pulou a nossa cabeça e não nos deu, não. Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quantos talentos Ele entregou para você? Quantos talentos você tem? Quantos talentos chegou na tua vida? Nós observamos aqui, irmãos, que isso vai nos ensinar algumas lições importantes, quando o Senhor fala aqui que Ele entregou talento segundo a capacidade para cada um deles. Primeiro, Deus conhece as nossas capacidades. Deus conhece a tua capacidade. O Senhor conhece você nos mínimos detalhes. Deus conhece intimamente e Ele sabe exatamente daquilo que nós somos capazes. O Salmo 139, o verso 13 e o 14, vai dizer que o Senhor nos conhece ainda no ventre, ainda quando nós estamos sendo formados, os nossos ossos, Ele conhece nos mínimos detalhes. Então, quando Ele colocou sobre você os talentos, Ele não errou. Ele te conhece melhor do que você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não nos dá mais do que nós podemos suportar, e nem menos do que nós podemos realizar. Deus não vai colocar um cargo que nós não podemos carregar. Deus não vai nos dar uma ordem, uma tarefa que nós não consigamos realizar. Aquilo que o Senhor colocar, entregar em nossas mãos, na nossa vida, é porque Ele de antemão, Ele já sabe
que nós podemos levar, que nós podemos carregar. Louvado seja o Senhor. Nós vemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Paulo diz assim: Paulo vai dizendo assim: não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar, mas juntamente com a tentação dará também um escape para que vocês possam escapar. Aqui traz para nós a ideia que as tentações não virão maior. Se as tentações não virão maior, também aquilo que nós temos que fazer e carregar não é maior do que nós podemos carregar. O peso não será maior, o peso não será tão grande. E às vezes a gente olha para algumas coisas que nos são dadas, a gente diz: é pesado demais, é grande demais, a família é grande demais, a responsabilidade do trabalho é grande demais. Não, se foi dado, se foi confiado, é porque Deus sabe que você pode. Ele sabe que nós podemos, não no sentido, não estou dizendo aqui que nós somos autossuficientes. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, mas estando com Ele, ao lado dele, junto dele, nós podemos todas as coisas. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então nele, unido a Ele, nós podemos realizar aquilo que Ele confiou a nós. Cada talento, cada habilidade, cada recurso que nós recebemos é perfeitamente ajustado à nossa capacidade individual. Deus, Ele não nos dá algo fora da medida. Aí aqui eu me lembro de Davi, quando ele vai para a guerra pelejar contra o Golias. A Bíblia diz que Saul lhe dá a sua armadura, mas a armadura de Saul não cabe em Davi. A armadura de Davi era diferente. A armadura de Davi era: eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. A armadura de Saul era armadura de guerra. A armadura de Davi era diferente. A armadura de Saul não cabia em Davi. Assim também as nossas guerras, as lutas que travamos, não caberá no outro, caberá em nós. Deus confiou a você. Bendito seja o nome do Senhor. Então isso nos lembra, irmãos, que nós não devemos nos comparar a ninguém. Nós não podemos estar nos comparando a ninguém. Não se compare a ninguém. Deus colocou a medida certa sobre você. Se o que está em tuas mãos, talvez comparado com o que está na mão de outro, seja menor, mas é porque Deus viu que essa é a sua capacidade. Não queira ir além daquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Mas se Deus confiou, aparentemente seja pequeno, seja pouco, mas se Deus confiou, utilize, faça o melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não se compare, não fique se comparando: mas porque fulano tem 1, 2, tantos, isso, aquilo, tem um carro ou 2. Não se compare talvez com a família de fulano que tem alguma coisa e talvez a sua ainda não tenha. Seja aquilo que você é, viva aquilo que Deus está dando na medida para você hoje. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que às vezes há disputas, intrigas, invejas, porque nós não reconhecemos que é Deus quem dá, que divide, que coloca segundo a capacidade de cada um. A segunda coisa que nós aprendemos é a responsabilidade individual. Cada servo recebeu uma quantidade diferente de talentos, mas todos tinham a mesma responsabilidade. A responsabilidade foi dada que eles deveriam vigiar, que eles deveriam trabalhar para conseguir mais com aquilo que eles haviam recebido. A responsabilidade era a mesma: fazer o melhor com o que eles receberam. Tem muita gente querendo fazer com aquilo que não recebeu. Tem muita gente querendo dar com aquilo que não recebeu. Tem muita gente dizendo: quando eu tiver, quando eu for, aí eu vou fazer assim. Quando eu não, comece agora, comece de pequeno, porque o que vai dizendo aqui a parábola é que eles foram fiéis no pouco
e Deus colocou ele sobre muito. É começando no pouco que você vai alcançando outros patamares. Não queira começar de cima, comece de baixo, comece devagarzinho, porque você vai fazendo o caminho. Se precisar voltar, você volta, mas o caminho está feito. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer. Como é que nós devemos fazer? Faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Você sabia que o lugar que mais tem projetos, o lugar que mais tem sonhos, é na sepultura? Quantos que já morreram com tantos sonhos, tantos projetos, mas nunca tiveram a atitude de fazer, de conquistar, de trabalhar, de fazer com que aquilo acontecesse? Quantos que diziam: quando eu chegar em tal situação, aí eu vou servir ao Senhor, aí eu vou cuidar melhor, eu vou fazer melhor, e aí morreram e nada fizeram. Por isso, irmãos, que nós não devemos trabalhar, contar com amanhã. Amanhã não pertence nem a mim nem a você. O hoje nos pertence, no sentido que você deve fazer hoje, porque amanhã tu não sabes. Tu não sabe o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Então, como disse Eclesiastes, faze-o conforme as tuas forças. O que Deus confiou, a tua família, a tua casa, as tuas finanças, o ministério, o cargo na igreja, faça-o conforme as tuas forças, porque a responsabilidade aqui, ela é individual. Mas fulano não fez, fulano não está fazendo. É ele, você é você, e a responsabilidade foi dada a todos. Sejamos bons mordomos. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A responsabilidade. Então nós precisamos remir o tempo passa, o tempo voa. Quem diria, irmãos, nós já estamos em 2025. Um dia desse era o começo de 24, mas nós já estamos no começo de 25, porque os dias vão passando depressa, os dias não nos esperam. Então nós devemos fazer hoje, nós devemos nos envolver hoje, nós devemos estar disponíveis hoje, porque amanhã pode ser tarde, amanhã Jesus pode voltar para acertar as contas que nós queremos para apresentar ao Senhor. Outra coisa que nós aprendemos é que aqui há uma oportunidade de crescimento. Quando Ele divide para cada um segundo a capacidade deles, aqui há uma oportunidade de crescimento. Os talentos representam oportunidades de crescimento e de serviço. Aquilo que o Senhor entrega para nós é uma oportunidade. A palavra do Senhor diz que os diáconos que servirem bem forem aprovados, eles alcançarão outras posições, porque serviço, aquilo que o Senhor nos dá, não só no sentido da igreja, dos nossos cargos, das nossas funções, mas também se você trabalhar bem na tua casa, você vai crescer, a tua família vai alcançar outros lugares. Então nós precisamos entender que o Senhor nos dá a oportunidade de crescer, de desenvolver. Louvado seja Deus. Quando nós usamos os nossos dons, as habilidades de maneira eficaz, não apenas nós cumprimos o propósito que Deus tem para nós, mas nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo. Aí eu lembro aqui a palavra do Senhor quando vai nos dizendo lá em Lucas capítulo 16, versículo 10: aquele que é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Por que ele diz isso? Porque quem é fiel no mínimo, ele vai alcançar, ele vai crescer, ele vai alcançar mais. Então busque desenvolver-se, busque cada dia mais, porque Deus será com você, para que você possa cumprir o propósito e alcançar, crescer,
desenvolvesse, amadurecesse mais e mais. Bendito seja Deus. Isso nos encoraja, irmãos, a sermos ativos, a estarmos sempre agindo, buscando maneiras para que nós possamos multiplicar os dons que Deus nos deu. Eu já estou satisfeito. Tem pessoas que aceitaram Jesus, foram salvas, justificadas, perdoadas, regeneradas, mas ela diz: está bom. Aí o Senhor tem algo mais para você. O Senhor tem o batismo com o Espírito Santo, o Senhor tem os dons espirituais, mas você se acomodou. Não, está bom. E o Senhor tem algo ainda mais para você. O Senhor tem algo mais excelente para você, mas você se acomoda ali. Então nós precisamos entender, irmãos, como disse o apóstolo Paulo: uma coisa eu faço, é que esquecendo que para trás fica, eu avanço para o alvo, porque eu ainda não sou aquilo que o Senhor quer que eu sou. Eu não alcancei ainda aquilo que Deus tem para mim. Nós não podemos, irmãos, parar e esperar que o tempo nos leve, que o tempo nos faça chegar até a volta dele. O que ganhou 5 viajou, foi logo trabalhar. O que ganhou 2 foi logo viajar, trabalhar e ganhou mais. E o que ganhou 1 foi enterrar. Quando ele chegar, nada mudou. Ele me deu um talento, fica enterrado. Quando ele chegar, eu entrego a mesma coisa. Mas não foi isso que ele nos chamou. Não foi para isso que ele nos constituiu mordomos. Não foi para isso que ele nos constituiu como mordomos da sua casa, dos seus mistérios. Não, o Senhor nos constituiu mordomos, irmãos, para nós granjear, para você cada dia mais estar envolvido na obra dele. Aí aqui vem uma coisa interessante: se fosse para nós ficarmos parados, Jesus nos salvava e nos levava no outro dia para o céu. Mas Jesus disse: eu oro para o Pai, que Ele não os tire do mundo, mas que guarde vocês do mundo. Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Vocês estão aqui, mas vocês estão agindo, trabalhando. Vocês estão sendo luz, sendo sal. Nós não podemos parar. Louvado seja o nome do Senhor. E lembrando uma coisa, irmãos, que aquilo que o Senhor nos deu não está relacionado somente a você. Os talentos que Deus te deu não está relacionado só com você. Deus me deu talentos, então eu vou usar para mim. Não. Os talentos que Deus te deu é para que você possa alcançar outras pessoas. É para que você seja, vamos dizer, um impacto na vida de alguém, que alguém possa dizer: eu fui abençoado pela oração da irmã fulana de tal, eu fui abençoado com o louvor que a irmã cantou. Mas se a gente não está envolvido, se a gente não faz nada, como é que alguém vai ser alcançado pelo dom que Deus concedeu a você? Deus também nos deu não somente dons espirituais, talentos, mas também Deus nos deu, às vezes, bênçãos materiais. E às vezes alguém está do teu lado precisando de algo e você não estende a mão, você não abençoa. Nós estamos aqui para servir aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós observamos aqui que, assim como diz Romanos 12:5, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Eu sinto a Cristo e não estou nem aí com meu irmão, não. Nós somos membros uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros. Nós somos igreja do Senhor, nós somos corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros e somos corpo de Cristo. Então nós precisamos entender que aquilo que você faz, o trabalho que você faz, a tua vida tem um impacto grande na vida dos irmãos. Não se conforme somente em você, não se conforme em ser abençoado e não abençoar os outros. É isso que o Senhor está dizendo: vocês têm talentos, granjeiem, conquiste mais, que o que vocês têm possa alcançar outros, para que o nome dele seja glorificado.
Então o que Ele espera de nós? Ele nos deu. Você tem. Eu não sei quantos talentos, mas você tem. O que Ele espera de nós? E o que Ele espera de você? Você já se perguntou? O que Deus espera de você? Faça essa pergunta nessa noite. O que Deus espera de mim? Reflita. O que Deus espera de você? Não, Deus espera do pastor, Deus espera dos obreiros, mas de mim eu só sou crente. Só sou um crente lá na última cadeira. Mas esse é o pior engano que nós podemos pensar. Achar que eu sou um membro insignificante. Achar que eu sou um membro, mas que não tenho nenhuma responsabilidade. Nós precisamos entender que Deus espera algo de nós. Deus espera algo de você. A Bíblia diz, Mateus 25, verso 16: e o que recebera 5 talentos, negociou com eles, ganhou outros 5 talentos. O Senhor, Ele tem expectativas ao nosso respeito, sobre o que Ele confiou à nossa administração. Ele tem expectativa. Como você vai usar a sua vida? Ele tem expectativa como você vai administrar os bens que Ele te deu. Ele tem expectativa como você vai administrar a tua casa. Ele tem expectativa como você vai desenvolver o chamado que Ele tem para você. Paulo disse para Timóteo: desperta o dom que há em ti. Desperta o dom. O dom em Timóteo parece que estava ali adormecido. Aí Paulo disse: olha, Timóteo, desperta o dom. Deus tem expectativa. Sabe quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você e você recebeu o dom? Então você precisa despertar. Aquilo que Deus te deu não pode estar enterrado. Deus nos deu e Ele tem expectativa que nós venhamos vigiar, que a nossa administração seja fiel. Deus confia em nós, para que nós venhamos administrar bem os talentos que Ele nos dá. E essa confiança, ela vem acompanhada de uma expectativa, que nós sejamos bons mordomos e façamos o melhor com o que nós temos. Alguém pode achar que um bom administrador é aquele que retém para si, que guarda. Mas aqui, o mordomo fiel, o servo fiel, é aquele que vai repartir, que vai granjear, que vai alcançar mais, porque assim é no reino de Deus. A ótica do reino de Deus é: quem espalha, alcança, consegue, mas quem retém, nada tem. Por isso que Eclesiastes vai dizendo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Agora imagine, irmão, lance o pão sobre a água. O que é que vai acontecer? Na nossa ótica, vai acontecer que a água vai levar. Só que Eclesiastes está falando de algo que acontecia nas enchentes. O povo lançava semente, a semente caía. E quando a enchente passava, eles tinham uma colheita. Mas se eles não lançassem, se eles retessem, se eles esperassem, talvez o período em que a enchente passasse, talvez não desse tempo de colher. Deus é especialista em mostrar para nós que nós devemos aproveitar o tempo, remir o tempo passa, o tempo voa. Então aproveite hoje, jovens, aproveite hoje. A Bíblia vai dizer que, Paulo vai dizendo assim, que os jovens, eles cuidam das coisas do Senhor. O jovem tem tempo para as coisas de Deus, porque ele vai dizer, porque o casado, quando ele casa, ele tem que agradar a esposa, ele tem outras responsabilidades. Mas quando é jovem, você tem o tempo de sobra para servir, se envolver nas coisas do Senhor. Eu digo isso como prova, como experiência. Na minha juventude, antes de casar, era monte, era vigília a noite inteira, era evangelismo. Aí eu lembrei um dia desse de um vídeo que eu vi que me chamou a atenção, e o pastor dizendo assim: olha, antigamente era assim, a gente ia cedo para
no domingo para a escola bíblica, para a escola dominical. Antes tinha um período de oração, depois tinha a escola bíblica, depois da escola bíblica tinha o ensaio, depois tinha evangelismo. Aí ele vai dizendo que tinha tanta coisa que ele disse que no domingo era o dia em que ele banhava, nem banhava, só passava ali na água, no rosto, nos braços. A mãe já trazia uma roupa para ele já ir para o culto. Mas hoje, muitos não têm aproveitado a juventude. A juventude, muitos, quando vai pensando na adolescência, já é pensando em namoro, já quer namorar. Aí, em vez de se envolver nas coisas de Deus, é namoro para cá, namoro para lá. Vai chegar o tempo agora é de buscar o Senhor. Outros se envolvem em tantas coisas que perdem o foco da vida. Não, também nós, como senhores, como mulheres, nós não podemos focar e perder o foco que é o Senhor, que é as coisas de Deus. Segundo Coríntios 4:1, Paulo diz assim: além disso, requer-se dos princípios que cada um se ache fiel. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um, você tem sido fiel àquilo que Deus tem te dado. Você tem sido fiel ao tempo que Deus tem te dado. Você tem sido fiel aos talentos. Você tem sido fiel na administração do que Deus tem colocado nas suas mãos. Então, meus amados irmãos, nós vemos, chegou o dia, o Senhor voltou para o acerto de contas, para a prestação de contas. Imagine se fosse hoje que Jesus voltasse e Ele nos chamasse a prestação de contas, e Ele começasse a chamar o teu nome, fulano de tal, o que eu te dei foi o que você fez, como você administrou, qual tem sido a tua atitude, qual tem sido a tua atitude diante daquilo que o Senhor tem te dado. Versículo 21 diz: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Você tem sido fiel? Você tem granjeado mais talentos? Ou você tem sido negligente, relaxado, não se importado, tem dado desculpas? Versículo 18 diz: mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ociosidade, braços cruzados, sentado, deitado. Ele, em vez de ir, ele enterrou. Se ele enterrou, ele não teve preocupação nenhuma. A preocupação dele foi esperar o dia que o Senhor volta e eu vou dar o que ele me deu. E eu sei, irmãos, que esse é o jeito mais fácil. Eu entendo que esse é o jeito mais fácil. A gente sentar e esperar Jesus voltar e dizer assim: eu sou crente, glória a Deus, Jesus me salvou, Jesus me resgatou, amém, glória a Deus, e aí eu espero Jesus voltar. Eu sei que esse é o jeito melhor, ou melhor, mais fácil das coisas acontecerem. Mas eu lembro de um irmão que ele dizia assim: você não quer que ninguém diga nada com você? Não faça nada. Só que o problema é que mesmo se nós não fazermos nada, vai ter alguém que vai dizer. E se nós não fizermos, nós vamos cair no pecado da omissão. Omissão é omitir o que deveríamos fazer, e isso também é pecado. Então ele esconde, ele fica parado, ele não envolve, ele não vai granjear. E mais uma coisa é: Deus não nos chamou para nós vivermos assim. Sabe por quê, irmãos? O Evangelho não é sobre o que eu recebo, sobre o que alguém vai me dar. Evangelho não é sobre eu vir para a igreja e eu receber palavra, eu receber louvores. Evangelho é sobre servir. Jesus disse: eu não vim para ser servido,
mas eu vim para servir e dar a minha vida por vocês. Jesus nos ensinou, quando ele pega a bacia com água, coloca a toalha no ombro e vai lavar os pés dos discípulos, ele diz assim: como eu fiz, vocês façam também. Jesus estava dizendo que nós devemos servir. Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo está falando sobre a salvação, e ele diz que nós não somos salvos pelas obras, mas no versículo 10 ele diz: nós somos salvos para fazer as boas obras, nós somos salvos para servir, nós somos chamados para servir, nós somos filhos de Deus, mas nós somos servos. E o que o servo faz? O servo serve a Deus, serve a igreja, serve a família, ele está servindo e fazendo o seu melhor cada dia para a glória de Deus. Aí a Bíblia diz, o versículo 24 e 25: mas chegando também que receberam o talento, disse: Senhor, eu conhecia de quem és homem duro, que ceifa onde não semeaste, que ajunta onde não espalhaste, e atemorizado eu escondi na terra o teu talento. Aqui temos o que é teu. Foi o que ele fez. Ele disse: eu conhecia que tu és homem duro, ceifa onde não semeou, ajunta onde não espalhou, e eu atemorizado. Ele estava com medo. Medo é sinal de quem não conhece, mas o temor é o sinal de quem conhece. Temor é diferente de medo. Servimos não por medo, mas por reverência. Servimos a Ele porque reconhecemos que nós não tínhamos nada, e Ele colocou nas nossas mãos a sua graça, a sua misericórdia, a sua salvação. Meus irmãos, se não fosse a graça de Deus, o favor imerecido, aonde nós estaríamos? Talvez muitos já estariam enterrados, afundados no mundo do pecado. Mas a graça foi lá, nos resgatou. A graça foi lá e nos tirou de onde estávamos. A graça foi lá e nos resgatou, nos transformou. Essa graça, ela espera que nós façamos alguma coisa para Ele. Não é para pagar, mas é por reconhecimento, é por gratidão daquilo que Ele faz por nós. Então não adianta nada sabermos quem Ele é e acharmos que daremos um jeitinho brasileiro. Se Ele é duro e ceifa onde não semeou, nós devemos espalhar e fazer o que Ele nos mandou e aproveitar a vida vivendo para a glória de Deus. Eu sei quem Deus é, eu sei que Ele é duro, sim. E você acha que vai ter um jeitinho? Mas quando chegar lá você dizer: eu não fiz porque tinha muita crítica. Aí Deus vai dizer: você lembra de Paulo? Não. Você lembra de Jesus, meu filho? Ou o próprio Cristo vai dizer: você lembra de mim? Me humilharam, me cuspiram, me esbofetearam, colocaram uma coroa de espinhos sobre a minha cabeça, e eu não desisti por causa de você. Não vai ter desculpa, não terá desculpa naquele dia. Então, irmãos, aproveitemos, façamos, gaguejemos hoje, porque o Senhor vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. E como nós estaremos? Aquele que gaguejou 5, ganhou mais 5. O que ganhou 2, gaguejou mais 2, ganhou e ficou 4. E eles receberam do Senhor o elogio, dizendo: bom, bem está, servo bom e fiel. Sobre muito te colocarei. Lá no céu nós vamos continuar servindo. Quem não gosta de servir aqui está em apuros, porque no céu nós vamos continuar servindo. Quando ele diz aqui: sobre muito te colocarei, é sobre responsabilidades, é sobre autoridade que nós teremos no céu. Serviço, aqui nós servimos, lá nós vamos servir, continuar servindo por toda a eternidade. Entra no gozo do teu Senhor. Isso fala de intimidade, de relacionamento. Nós vamos estar no gozo, na presença do nosso Senhor. Então seja fiel, seja mordomo fiel. Trabalhe enquanto Ele vem. Enquanto Ele não vem, continue servindo, continue trabalhando, porque alguns naquele dia de mãos vazias ficarão. Versículo 25:
O versículo 30 diz: lançai, pois, o cego inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Cuidado, tenhamos cuidado. Então a parábola dos talentos nos desafia a usar os recursos, os dons que Deus nos deu de maneira sábia, de maneira produtiva. Nós devemos ser fiéis no pouco, para que nós possamos ser colocados sobre o muito. Como disse Charles Spurgeon, aquele que é fiel no pouco será fiel no muito, mas o que é infiel no pouco não será fiel no muito, porque nem lá chegará. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Eu quero pedir os irmãos, fiquem de pé rapidinho, e nós vamos cantar só o refrão do hino 16, e nós vamos cantar todos juntos. Mas eu não quero que nós cantemos esse hino como se canta muitos por aí. Às vezes a gente canta o 115, eu quero trabalhar para meu Senhor, mas não vai para o evangelismo, não faz nada em prol de servir o Senhor. Aí é a mentira. Aí tem outro hino que está bem atual hoje, diz assim: eu quero me gastar todos os dias, tudo que eu tenho. Mas aí acorda 10 horas, não ora, não lê a Bíblia, passa o tempo no celular, se divertindo e nada de Deus. Como quer gastar a vida ao Senhor? Vamos lá, o refrão do 16. Posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderei ao Senhor abrir. Mais uma vez. Posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderei ao Senhor apresentar. Ainda de pé, façamos uma oração e façamos o compromisso 2025. Vamos usar melhor os dons, os talentos, vamos nos envolver mais, vamos fazer mais, porque Jesus está às portas. Ele está às portas. Nós não podemos viver como se Ele não viesse. Nós não podemos viver como se Ele estivesse distante. Ele está pertinho. E se Ele vier, como estão as tuas mãos? Que você vai apresentar para Ele. Você vai apresentar as mãos cheias, ou as mãos vazias, cheias de desculpas, lembrando que Ele não aceitará desculpas naquele dia. Senhor, nós te louvamos nessa noite, pedimos a tua graça, a tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, nesse ano a sermos mais ativos, desenvolvendo o que o Senhor nos deu. Pai, pedimos que nós possamos ganhar mais. Pai, enquanto o Senhor não vem, que nós não venhamos cruzando os braços, ficarmos parados, mas nós venhamos nos envolver mais, que nós venhamos estar mais ativos, ativos, trabalhando, Pai querido, usando aquilo que o Senhor nos deu, talentos, dons, seja que o Senhor confiou a nós, que nós possamos usar para o benefício do teu reino, para o benefício da nossa casa, fazendo sempre o nosso melhor, nos doando mais, conforme as nossas forças, desenvolvendo o que o Senhor nos confiou. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito esteja sobre a vida de cada um nessa noite, que o teu Espírito venha movendo o coração, a mente, Pai, que nessa noite as barreiras venham cair por terra, o impedimento que faz com que a palavra não produza, não desça ao coração, que nessa noite, em nome de Jesus, toda dureza venha sair e venha encontrar um coração sedento, terra fértil, para a palavra produzir, e assim, Pai, trazer frutos para a honra e a glória do nome do Senhor.